Você sabia que o primeiro curso de cozinheiro do Brasil foi fundado em 1963 e foi do Senac? Sabia que ser cozinheiro envolve muitos processos diferentes e tem várias possibilidades? Para a gente falar mais sobre o mundo da cozinha e sobre a profissão de cozinheiro, a gente está começando agora a primeira edição do Pode Cozinhar, o podcast do Senac de Caxias do Sul. E eu estou aqui com 4 pessoas super talentosas e que vão conversar com a gente um pouquinho mais sobre essa profissão que é apaixonante e cheia de tempero. Vamos ver quem é que está aqui comigo nessa bancada maravilhosa? Vou apresentar, então, primeiro o Matheus. Matheus, conta pra gente quem que tu é e o que que tu faz aqui no Senac de Caxias. Oi, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu sou um dos docentes da gastronomia do Senac Caxias do Sul, atualmente coordenador da área, sou formado pelo próprio Senac, então sou cria da casa, formado cozinheiro, padeiro, confeiteiro, mas atuo nos cursos de cozinheiro. Também tenho formação superior e no momento eu faço pesquisas, além da docência, no âmbito da subjetividade dos alimentos. Sou mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul e estamos aí há 12 anos no Senac mudando vidas. Muito bem. Tá comigo também o Thiago. Fala um pouquinho pra gente, quem que tu é, Thiago? Bom, então, eu comecei no Senac, então, como o Matheus também, cria da casa, agora com todo esse currículo, fico até meio envergonhado, né, mas comecei na cozinha com 17 anos, hoje eu tenho 24, comecei muito jovem, mas com muito desejo de aprender. Então, logo que eu entrei no Senac, eu entrei para uma competição, que é a competição Senac de Educação Profissional. E, bom, fui subindo de categorias na competição, fui passando por etapas, representei o Rio Grande do Sul na etapa nacional. Tive o segundo lugar contra 12 estados do Brasil, então um fato muito bom. Depois de ser competidor, então virei treinador das competições. Fui treinador escolar, levei 2 competidores por etapa. Consegui ganhar com os 2 competidores e hoje assumi o cargo na gerência de educação e hoje sou treinador regional das competições. Também sou graduando em gastronomia, estou finalizando minha graduação. Já atuei como subchefe de restaurantes e é basicamente isso minha história até aqui. Também tá com a gente o Guilherme. Conta um pouquinho pra gente quem que tu é. Eu sou um pupilo do Matheus, também formado no Senac. Cursei o curso há cerca de 8 anos atrás, comecei com 17 anos. Hoje, com 25, eu estou atuando como chefe de partida em uma operação grande restaurante, que é o Clô Restaurante. Uma baita operação, equipe muito talentosa, todo mundo lá é muito bom. E estou tendo o privilégio também de trabalhar como consultor em alguns restaurantes, dando treinamentos para equipes e tal. E fazendo isso com a minha idade, eu vejo que é talvez um pouco precoce, mas é algo que a competição me trouxe. Eu tive o privilégio de participar da competição, competi contra o Thiago e representei Caxias do Sul, ficando ali em primeiro lugar no pódio, depois perdendo para o Thiago no desempate pro nacional, mas foi um privilégio enorme todo o tempo de treinamento e tudo que eu passei naquela fase. E a bebê aqui da nossa rodada de conversa, do nosso primeiro Pode Cozinhar, é a Nicole. Conta pra gente, Nicole, como que tu surgiu aí nessa carreira de cozinheira? Bom, eu comecei a fazer uma oficina de massa, né? Porque minha família é cozinheira, minha mãe é cozinheira. Então, eu sempre gostei dessa área de cozinha, dessa área de massa colorida, enfim. Daí eu comecei com o professor Matheus, uma oficina de massa. E me interessei muito, e ele me convidou para participar da competição. Achei um convite muito, muito importante. E agora estou fazendo curso de cozinheiro. Vou participar da competição representando o Senac de Caxias. Também vou me apresentar, então. Eu sou a Denise Sefrin, sou diretora aqui do Senac de Caxias. É um prazer muito grande tê-los todos conosco aqui nessa mesa, nessa bancada, para a gente falar um pouquinho sobre essa profissão de cozinheiro. Eu não sou cozinheira formada, mas eu amo uma cozinha, amo uma panela, adoro temperos, né? Tô sempre envolvida e é um presente para mim, de verdade, poder
está aqui liderando nesse momento essa escola, que é uma escola tão importante de gastronomia no nosso estado e que tem pessoas tão talentosas, que exporta essa mão de obra para todo o nosso país aí, Sim. a partir muito dos ensinamentos do Matheus, que a partir de agora apresenta então o podcast Pode Cozinhar, comigo também, né? Então, esse que é o primeiro movimento de podcast da Serra, do Senac da Serra. Então, nós teremos aí uma temporada inteira recheada de coisas boas. E o primeiro, então, a gente vai conversar com você sobre a tal competição que vocês falaram tantas vezes. Mas, gente, quem está nos ouvindo, quem está participando, quem está em casa, nos ouvindo em todas as plataformas aí, não sabe o que é essa competição. Então, eu vou perguntar. Matheus, o que é essa competição? Bom, a competição Senac de profissões, ela vai surgir justamente em todas as operações que o Senac atua no Brasil, né? Então, não temos só a competição de cozinheiro, temos a competição de florista, serviço de restaurante, Enfermagem. de hotel, recepção. saúde, Isso, estética, vai me ajudando aí, Thiago. cabelo. Exato, que justamente escolhe jovens, né, na faixa etária ali dos 16 para 21 anos, que vão representar, né, essa nova geração de profissionais que vem surgindo com o Senac e com as outras instituições de ensino que participam aí através do mundo afora, né? Ela é uma competição escalonada, então a gente vai ter primeiro uma etapa regional, depois uma etapa estadual, nacional, e aí finalizamos na World Skills, que até teve a última edição em Lyon semana passada. Exato. Ganhamos medalha de excelência, Brasil. Na cozinha e medalha de ouro no cabelo, né? Exatamente. Foi a primeira medalha de ouro Primeira pro medalha Senac, de ouro né? do Senac. Melhor resultado que a gente poderia ter. Exatamente, foi maravilhoso. E aqui a gente já tem uma tradição aqui no Senac de Caxias, então o Guilherme foi competidor. Conta pra gente como é que foi a tua experiência como sendo competidor, então, do Senac na competição no ano que tu foi. Tu já contou um pouquinho aí que tu competiu com o Thiago, depois eu vou perguntar um outro aspecto da competição para ele, mas conta como é que tu te sentiu, assim. A competição mudou completamente o rumo da minha vida. Que antes dela eu trabalhava como pizzaiolo. E quando o Senac me acolheu, me deu a oportunidade de participar da competição, pensei, vou arriscar, vou tentar. Eu saí do emprego que eu tinha na época, eu foquei na competição e apesar das ansiedades, das variáveis possíveis, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Que eu corri um risco, mas valeu completamente a pena. Aprendi muito. A competição, o ciclo meio do Thiago, acho que foi um dos que mais se estendeu. Aham. A gente ficou 1 ano e pouco treinando. Vocês pegaram bem aquele ato ali da exato, pandemia, né? Exato. Então, pulou 1 ano a competição, aí, Exato. né? E Aumentou vocês um ano. aumentou todo, né? 1 ano e vocês puderam, então, até ter um expertise, né? Uhum. Exato. Diferente, porque vocês treinaram mais tempo. Exato, a gente ficou muito tempo treinando. E na época, acredito que a rivalidade era forte. Sim. A gente trocava só palavras básicas de educação. Mas, enfim, foi uma baita oportunidade, aprendi muito. Todas as etapas, hoje a gente vê, poderia ter feito direito. Não, aconteceu daquele jeito, que bom que aconteceu, porque ali eu aprendi, eu errei muito, mas com os erros a gente aprende demais. E toda a pressão, toda a cobrança, tudo aquilo também moldou quem eu sou hoje. Quando eu saí da competição, além de fortalecer uma amizade que eu tive com o Thiago de lá em diante, eu tive a oportunidade de trabalhar em bons restaurantes em Porto Alegre, que foi onde eu me reeduquei novamente, aprendi muito nos lugares que eu trabalhei lá. Vindo para Caxias, eu já com 22, eu me tornei chefe de cozinha. Então, eu acredito que foi muito precoce, mas foi algo que a competição me abriu portas, sabe? E desde então eu trabalho com parte de liderança dentro de cozinha profissional. A gente vai fazendo alguns ganchos depois, porque eu vou voltar nesses assuntos de como a gente desdobra a profissão de cozinheiro, né? Mas daqui a pouquinho. Thiago, conta pra gente, então. Aí depois que tu competiu com o Guilherme, então tu foste... Eu acho que é legal, na verdade, contar minha trajetória na competição desde o início. Vamos lá, então. Acho que é bem importante. Na verdade, eu comecei na competição em 2017. Então, eu participei da etapa escolar. Ganhei etapa escolar. Lá em Pelotas. Lá em Pelotas, que eu sou de Pelotas. Ganhei etapa escolar, depois eu fui pra regional e fiquei em terceiro lugar.
Na competição a gente classifica o primeiro e o segundo lugar. Que daí eles são treinados, só para o pessoal Treinados entender. para a etapa nacional posteriormente. Eles são treinados sempre 2 pessoas. Exato. E pertinho da competição nacional é feito um desempate, Exato. porque só pode um. Mas Até são pra treinados desenvolver melhor dois. ali a técnica e tudo mais. Mas eu gostei muito da competição e acompanhei a competidora que venceu. E eu vi como ela estava crescendo na vida, como ela estava se desenvolvendo, como ela estava ficando muito talentosa em pouquíssimo tempo. E eu vi que era a oportunidade da minha vida, então eu me mantive no Senac, eu ia para lá como monitor, ficava ajudando nas aulas. Em 2019 eu tive a oportunidade de competir de novo, então ganhei de novo a etapa escolar, fui até a etapa regional, fiquei em segundo lugar na etapa regional, o Guilherme ficou na minha frente. Depois disso a gente teve uma etapa de desempate, que a gente fala, que é basicamente o momento em que a gente decide quem vai ser o competidor que vai representar o estado. E também é um momento para também desenvolver mais os dois competidores e entender qual que é o melhor talento ali. E um vai puxando o outro, né? Tenho certeza que se não fosse o Guilherme, eu não teria me desenvolvido tanto quanto eu me desenvolvi, assim como provavelmente ele também. E depois disso, bom, representei o Rio Grande do Sul, né? Então, começou aí. Mas depois da minha etapa nacional, a minha vida mudou totalmente de rumo, assim. A competição pode parecer um pouco clichê, mas a competição mudou minha vida. É o nosso lema, né? É o nosso bordão. Mas é basicamente isso, assim. Ela transformou minha vida de uma maneira que eu não tinha ideia da dimensão. Eu evolui muito em pouquíssimo tempo. Alcancei um nível que eu não imaginava alcançar. Ou se fosse alcançar, alcançaria com 10 anos de profissão. E em 2 anos e meio eu consegui atingir esse nível. E, nossa, sou muito grato. Toda vez que eu falo, eu chego a me arrepiar aqui, porque, a gratidão que eu tenho é enorme, assim. Tu sabe, eu te acompanhei ali naquele verdade. último momento ali, bem na fase da Nacional, eu fui ao Espírito Santo, participei contigo, ali acompanhei esse momento e para mim, assim, a sensação de acompanhar essa prova, as provas finais, né? Porque não é uma única prova, né? É um conjunto de provas, né? Aquela pressão, a tensão que a gente tem que ter, a atenção aos detalhes, né? A limpeza da bancada, o último minuto, ouvir o que estão cantando para ti, o que tem que acontecer, né? E tu foi até o último segundo. Eu lembro, assim, que eu achava que eu ia ter um ataque cardíaco, assim, eu vou morrer aqui agora. Não vai ter jeito, porque tu foi, assim, até o último momento. E enxergar realmente todas as cozinhas ao mesmo tempo. É que nem tu assistia a um grande reality de cozinha, mas só com os tops, né? Só com quem realmente sabe o que tá fazendo. São os melhores do Brasil lá. São os melhores do Brasil que estão ali. Então, eu digo assim, ó, pra ti e pro Guilherme, que foram à competição, que competiram já, maior respeito, assim, tem que ter sangue frio, tem que ter muita autoconsciência, sabe? Total. Eu acho que vocês têm que saber muito bem o que querem, né? O que vão fazer. E aí eu vou perguntar para nossa estreante em competições, né? Porque eu já não posso abrir muito o que é que ela vai apresentar, né? Porque isso aí é surpresa, né, prof? Aguardem os próximos capítulos. Aguardem. A gente não pode, é sigilo só quando acontecer a competição daqui a algumas semanas. Mas eu já vi ela trabalhando, eu já vi a postura dela na cozinha, eu acho que ela tá muito adequada. Mas, na verdade, a pergunta para ela é o que é mais difícil, o controle ou realmente cozinhar? O que para ti tá sendo mais complicado? O controle. O controle tá sendo mais difícil lidar com pressão, né? Porque desde o começo eu falei, né, que eu era... Nossa, não sei lidar com pressão, né? Então... Mas, nossa, o Senac ali, a cozinha ali, nossa, eu entro, brilho os olhos, né? Hoje é a competição, hoje eu vou ensaiar pra competição. Mas... peraí. Respira. Tranquilo. Não sei se eu tô falando certo. Sim, tá. é o que tu quiser falar. Eu tô perguntando como é que tu tá te sentindo. Tô me sentindo muito feliz, né? E orgulhosa pela confiança que vocês têm por mim, de eu estar representando o Senac, né, de Caxias.
E é um orgulho muito grande, vai ser uma experiência ótima, porque mesmo eu passando ou não passando, eu vou conseguir uma experiência, que nem eles falaram, que que foi uma experiência muito boa para eles, né, para a vida. E cozinhar para mim é uma das coisas mais boas, é um hobby, uma coisa muito boa para fazer, no final de semana, nas horas vagas. Lembrando que ela ainda está estudando, né? Ela ainda nem está na profissionalização. Eu amo estar dentro de uma cozinha, então é muito bom. Que legal. Matheus, e daí como é que funciona essa criação do prato que ela está desenvolvendo e que ela vai apresentar na competição? Como é que funciona todo esse bastidor? O processo. Né? Eu acho que depois dos meandros eu vou pedir ajuda do Thiago, né, para explicar, porque ele está envolvido com isso, mas a gente basicamente, nosso prato foi desenvolvido através de um brainstorm, né? A gente teve ali algumas ideias, alguns insights de acordo com o nosso projeto, né, que são as exigências da competição. Sim. A partir disso, então, a gente criou esses pratos, né, em conjunto, não só eu e a Nicole, mas em conjunto com os demais profissionais do Senac, que eu acredito que pra gente conseguir uma excelência, a gente precisa compartilhar e absorver a ideia dos outros, né? Então, né, junto com os nossos, vamos dizer assim, princípios, um deles é atuar em rede, então sempre em contato com o Thiago, em contato com profissionais da casa, né, os nossos outros professores, o Michel ajudou a desenvolver a nossa sobremesa. Então, foi basicamente isso, a gente criou os produtos, os pratos, a gente foi adequando conforme demanda, então a gente fazia um dia de um jeito, a entrada a gente fez, eu acho que 3 ou 4 versões, né? Hoje a gente vai ter, então, 3 pratos. Uma entrada, um principal, uma sobremesa e 4 unidades de cada um, né? Exatamente. A gente tem que fazer esse serviço vezes 4, né? Então... São 12 pratos no total. 12 pratos, 3 vão para avaliação. Na verdade, os 4, né? Então, 3 vão para um outro júri, que não é o júri que vai avaliar o andar da carruagem. Mas a gente vai reproduzindo dessa maneira, né? Até a gente está fazendo alguns simulados. Sim. E eu acho bastante interessante da Nicole que ela diz que não sabe atuar sob pressão, mas os melhores resultados dela são quando ela está sendo pressionada. Ela nem sabe ainda, né? E uma grande vantagem também da Nicole é que, como o Thiago falou, ele participou mais de uma vez da competição. Então, se dessa vez tu não te classificar para a final, para nacional, né? Se tu não conseguir até a final pro desempate, depois para nacional, tu ainda tem mais uma rodada aí, porque tu é muito novinha, né? Tu é muito novinha. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de cozinheiro? Bora. Que eu acho que isso que é bem importante aqui. A gente deu uma introduzida sobre ainda quando a gente está estudando, né? Então, aqui os 3 foram estudantes do Senac. Os 4, né? Tu também. Mas tu teve 2 alunos aqui, né? E a gente está falando um pouco do que é o ambiente do Senac, o que o Senac proporciona, mas eu queria saber bastante, assim, de vocês. E vou fazer essa pergunta e vocês podem responder como na ordem que quiserem, tá? O que é cozinhar para vocês, né? Complexo, tá? Complexo, né? Ok, vamos lá. E aqui também, realmente, é muito complexo. A gente tem que, na minha visão, assim, a gente tem 2 vertentes, né? Tem o cozinhar em casa, para a família, para os amigos, e tem o cozinhar em um restaurante, cozinhar em uma operação. São coisas totalmente diferentes, mas eu acredito que tem uma coisa em comum entre elas, que cozinhando para os amigos, para a família ou no restaurante, tu tem que ter carinho pelo que tu tá fazendo. Querendo ou não, é a tua mão que tá ali na comida, é a tua mão que vai depositar energia naquilo. Então, os comensais, eles estão sentindo a energia também do que tu tá fazendo. Então, tu tem que cozinhar com amor. Pode parecer, a gente sempre fala cozinhar com amor. Mas sim, tem que cozinhar com amor mesmo. Tem que colocar amor naquilo que tu tá fazendo. Pra mim, são coisas totalmente diferentes uma da outra. Muita gente que cozinha em restaurante não gosta muito de cozinhar em casa. Eu cozinho em casa, eu cozinho no restaurante, porque eu acho que pra mim cozinhar é minha paixão, assim, é o que eu mais gosto de fazer, eu não troco por nada. Já tive muitas outras oportunidades e não abro mão de forma alguma, porque pra mim cozinhar é vida.
Dependendo da carga horária extrema que eu tô vivendo, Pode ser. eu não consigo ter vontade de cozinhar em casa. Mas cozinhar em casa é muito bom quando tá cozinhando pra alguém que tu gosta. Se tu tá... No meu caso, se eu tô cozinhando pra minha namorada, pros meus pais, pros meus sogros, pra mim é sensacional. Mas cozinhar só pra mim, em casa, não tem tanta vontade assim. E é bizarro como a emoção que tu tá tendo no momento que tu tá cozinhando influencia no resultado final da comida. Se tu tá num dia que tu tá sobrecarregado e tu vai fazer uma comida, ela não fica boa. Agora, quando tu tá empolgado, fazendo uma coisa que tu gosta de fazer, é completamente diferente. Sabe que quando eu mudei aqui pra Caxias pra assumir a escola, a minha família não veio comigo, né? A minha família, eu tenho um filho que mora em Porto Alegre, o meu marido mora em Camaquã e eu tô morando aqui. A gente se vê só final de semana. E pra gente é tão importante a cozinha. Na minha casa, em Camaquã, a cozinha é o principal ambiente. Ela é enorme, ela tem uma bancada super larga, assim, então que é pra... Dá para várias pessoas cozinharem juntos. O meu fogão, ele é quase toda a cozinha. Né? Eu tenho 3 fornos em casa, só para vocês terem uma ideia do quanto eu gosto de cozinhar. Eu tenho de todos os tipos, né? E aqui, então, eu sozinha, eu chego, eu me programo para fazer e eu faço a minha refeição. Eu, às vezes, almoço lá na escola, o Thiago almoça comigo. É muito difícil eu comprar alguma coisa, mandar vir alguma coisa. Eu me dou o trabalho, porque eu acho que é muito importante para mim, de realmente fazer a minha comida, e eu faço a comida balanceada, bonita, sabe? Quando eu tô em casa, eu já monto o prato, que é para ficar bonito. Eu acho isso importante e adoro. E esses dias foi muito engraçado, porque a gente não conseguiu se ver no final de semana, não consegui nem ir a Porto Alegre, nem a Camaquã. Ficou cada um na sua casa. E a gente organizou um horário, nós 3, e fizemos uma videochamada a partir das 11h30 da manhã. Combinamos o cardápio, cada um cozinhou a mesma coisa na sua casa e almoçamos juntos em 3 espaços diferentes. Legal. Mas aproveitamos esse momento, porque lá em casa todo mundo ama a cozinha. Legal. Né? Ela é esse movimento mesmo. E eu acho que tem muito disso que vocês trazem, do quanto tu tá entregando de amor e de vontade nesse ato de cozinha. E eu acho, tu que é um historiador... Eu ia comentar, eu né? acredito que tem algumas palavras-chave aí que depois eu quero comentar sobre. É isso, eu quero que tu em base, porque tu estuda isso, né? A tua formação, além de cozinheiro, a questão da história, fala um pouco disso, porque a gente sabe que se a gente for olhar, o que nos tornou comunidade, o que nos tornou realmente um homem social, foi o momento em que a gente acendeu o fogo Exato. e cozinhou juntos pela primeira vez, né? Tanto é que o que a gente diz quando conhece uma pessoa que a gente gosta? Vamos jantar? Vai lá em casa que eu vou fazer alguma coisa para ti, né? Qualquer coisa envolve o ato de partilhar a comida, o ato de ter que cozinhar algo, né? Então, acho que isso está muito enraizado. Desenvolva sobre isso, Matheus. Ouvindo a palavra tanto do Thiago quanto do Guilherme, é mais ou menos nesse sentido. Acho que cozinhar é um ato social. Você cozinha para alguém. Sim. Nem que seja para ti mesmo, como tu disseste. Né? Ou como o Guilherme comentou, cozinhar se for só para mim já dá uma tristeza. Né? Então é um ato de compartilhar. É isso que vai, né, nos diferir dos demais, é justamente criar cultura em cima daquilo que a gente se alimenta. Então a gente produz algo, seja para satisfazer alguém ou seja para nos satisfazermos. Então ele é um ato social. A cozinha, a mesa, né, a gente vai pôr ela esperando ou, né, como eu trabalho geralmente, tu quer comunicar algo. Né? Pegando ali como o Guilherme falou, às vezes tu não tá num dia legal, tu vai comunicar algo que não é legal, né? Ou energeticamente, como o Thiago falou. Mas tu vai comunicar. Tu vai servir aquilo querendo mostrar algo, querendo dizer algo para uma pessoa. Então eu também acho bastante interessante essa questão que o Thiago trouxe, que existe sim a diferença entre cozinhar em casa e cozinhar profissionalmente. Das duas formas você quer comunicar algo, Sim. mas tem suas distinções, né? Tu falou que era clichê amor, o Guilherme vai rir agora, mas cozinha com amor que o resto é só sabor, né? Então é mais ou menos isso, a gente quer partilhar algo, né? A gente nunca convida à nossa mesa, como a Denise comentou, uma pessoa que eu não confio ou que eu não gosto. Verdade. Então também é um ato de amor, quer queira, quer não. Eu chamo pessoas que eu quero perto de mim para cozinhar. Então isso é bastante interessante e bastante subjetivo, né?
eu espero algo com aquilo que eu produzo, seja financeiramente, ou seja simplesmente de ouvir o meu convidado dizer, bah, isso aqui tá muito gostoso. Então é justamente nesse sentido, né? A gente busca o cozinhar é um ato de hospitalidade, então a gente busca isso. E é isso que vai nos manter unidos, né? Num primeiro momento por uma questão de necessidade e agora por questões sociais e etc, né? Mas é um ato social. Quando eu monto uma mesa, quando eu sirvo alguém, né, eu quero acolher essas pessoas e ao mesmo tempo mostrar algo para elas. Essa visão bem antropológica, né, da coisa, da onde veio, dos meandros lá, para a gente poder chegar até hoje em dia nessa estruturação, então, até mesmo dos próprios cursos, como eu comentei lá no princípio do podcast, desde 63, então, o Senac forma pessoas dentro de um processo, dentro de uma norma do que seria o cozinhar para outras pessoas como profissão. Mas a gente sabe, a gente foi ensinado em casa, pela avó, pela mãe, pela tia, por outras pessoas e sempre com esse objetivo, né? A gente cozinha para nutrir o corpo e a alma, né? Então acho que é por aí. Gente, quero fazer mais perguntas, mas vocês não têm ordem para resposta, tá? Eu vou perguntando e vocês também podem perguntar e me perguntar e perguntar uns para os outros, né? Aqui eu acho que esse que é o bate-papo legal. Lembrando que o nosso tema de hoje é cozinha e olha, gente, a gente já tá na metade desse podcast, a gente já tem meia hora de fala aqui, hein? Tá quase no final e a gente ainda tem muita coisa para conversar nessa primeira entrega aí que o pessoal de casa tá ouvindo, assistindo e para quem tá aí acompanhando a gente aqui no cantinho da tela tá aparecendo aí no rodapé o telefone do Senac aqui de Caxias, as nossas redes sociais. E se quiser mais informações sobre o nosso curso de cozinheiro, de confeiteiro ou de padeiro, pode entrar em contato aí que as meninas ali da Cris, que cuida do nosso comercial, vão te dar todo o suporte para que tu possa, então, efetivar tua matrícula ou tirar tuas dúvidas. Mas vamos falar sobre o perfil da pessoa que ingressa num curso de cozinha ou de uma pessoa que tem interesse de cozinhar. Como é que tem que ser essa pessoa? Tem um perfil definido, Matheus? Ou não? Quais são as características fundamentais? Como é que vocês se enxergam na cozinha? Quando vocês estão cozinhando, quando vocês estão dentro da cozinha, vocês são pessoas diferentes do que no dia a dia? Qual é aquela característica mais forte? Eu acho que perfil não tem. A primeira característica, sabe, é ser maluco. Bem, A primeira característica de todo cozinheiro. a gente sempre fala, né? Não tem perfil, mas todo mundo tem um perfil parecido. Todos têm um parafuso a menos. Exato. Mas eu acho que é isso que deixa essa profissão tão divertida. Eu costumo dizer, geralmente para os restaurantes que eu trabalho, que eu acho que tendo essa força de vontade no sentido de estar gostando do que eu estou fazendo, pegando de gancho que a Nicole falou, eu amo estar numa cozinha. Sim. Como o Guilherme, devido à carga horária do trabalho, eu chego em casa, o que eu menos quero é cozinhar. Então eu sou adepto de deliveries. Mas eu acho que é justamente essa questão, é gostar de estar lá. Né? Que nem eu comentei, é gostar de compartilhar a experiência, é gostar de produzir algo que vá satisfazer alguém. Eu acho que esse é o principal, digamos assim, o perfil, se for definir, é alguém que gosta de servir. Né? Alguém que gosta de compartilhar. Então eu acho que esse seria o principal perfil. Né? Mas a gente sabe que, né, teoricamente, dom não existe, a gente consegue trabalhar ele. Sim, o princípio básico da educação é que tu treina todas as habilidades, né? Mas, de princípio, se for definir um perfil, né, tirando a parte da brincadeira ali do maluco, não que isso não seja verdade, mas eu acho que é justamente essa questão, é esse sentido de servir, de estar à vontade alcançando algo para alguém, servindo algo para alguém, né? Dando-lhe prazer, enfim, satisfação, qualquer palavra que caiba. Eu noto que no Senac mesmo a gente não tem um perfil definido. Tem o público que vai querendo aprender a cozinhar como hobby. Sim. Pessoas de mais idade que só quer aprender a cozinhar ou desenvolver mais para cozinhar para a família. Tem um jovem que está querendo entrar no universo da cozinha. E aí também ele está querendo se aprofundar um pouco mais. Tem a pessoa que tá tentando entender o que ela quer fazer, ela tá em um emprego que talvez tá se experimentando, então talvez ela não esteja tão contente no que tá fazendo, experimenta a cozinha. E que bom quando ela consegue se encontrar ali.
Mas quando a gente fala em perfil de restaurante, eu acho que tem que ser uma pessoa, assim, que seja fria, que consiga se manter no controle da situação, porque a comanda, o Guilherme pode falar mais que eu, a comanda começa a descer ali, e aí tu tem que manter a tranquilidade e dar conta de tudo. E como o Matheus também falou, é a pessoa que quer servir os outros, né? Tem que pensar que o cozinheiro tem feriado, tem tudo, tem os momentos de feriado, de folga, todo mundo tem esse tipo de momento, e o cozinheiro, ele tá cozinhando pra ti justamente nesse momento em que ele podia estar no feriado em casa, e ele tá te servindo no restaurante. Só te cortando, Thiago, eu costumo dizer que cozinheiro não tem vida social. Ele faz as pessoas ter vida social. Exato, Então exato. não é todo mundo que consegue segurar essa bronca. Uhum. Exato. E é legal que tem muito cozinheiro que faz isso com prazer também. Querendo ou não, claro, é uma carga horária cansativa, o trabalho é muito cansativo, é muita pressão, muita correria, mas no fim, tu tá servindo uma pessoa e tu tá contente de estar servindo aquela pessoa. Tu tá na bancada ali trabalhando, tu olha pra mesa do cliente, vê aquele sorriso quando tá provando, é muito compensador. Então, eu acho que são, como eu falei lá no início, são vertentes totalmente diferentes, né? Indo assim pro meio mais só o profissional, não no caso o aluno do Senac que tá ali por hobby e tal. O meio profissional tem um livro muito bom do Anthony Bourdain, que é o Cozinha Confidencial, que é bizarro, porque se tu lê aquele livro, tu se identifica com muita coisa. E todo cozinheiro que lê fala que se identifica com alguma coisa. Porque apesar de toda a trajetória do cozinheiro ser única, a gente vivencia coisas parecidas. Daí dá pra ver que sim, existe um perfil, existe um tipo de pessoa que segue nessa profissão e se mantém nela. Porque a gente passa por muita coisa dentro da profissão. Tem muita coisa que, tipo, quem só vê reality show não imagina que a gente enfrenta. Mas quem de fato gosta consegue superar esses desafios, essas coisas que a gente faz no dia a dia de uma cozinha, em troca do satisfatório que é estar servindo uma pessoa. É muito satisfatório. Receber um feedback positivo, se esforçar para criar um cardápio, elaborar um prato e ver que teu prato foi super bem aprovado. Isso é muito satisfatório. Então, essa satisfação que a gente gera também nos gera uma satisfação. É justamente essa busca, eu acho, que cativa a ficar na profissão, sabe? Isso que o Guilherme falou é muito, muito legal, assim, pra mim. O que eu mais gosto na cozinha, além do resultado final, depois poder provar, enfim, dos sabores e tal, eu sou uma pessoa que gosto muito de focar na parte criativa. Então, a cozinha é o lugar que eu encontrei de exercer minha criatividade, de criar coisas totalmente diferentes, complexas, que as pessoas normalmente não veem daquela forma, e é ali onde eu coloco isso. E aí, no momento em que eu crio um prato, executo, chegou no resultado que eu quero, entrego para o cliente e ele aprova, é muito legal, é muito bom. Porque é um resultado direto, né? Diferente de outras profissões que demora a enxergar aquele resultado final, na cozinha é direto ali. Tu vai fazer o prato, tu vai mandar pro cliente, chegou na mesa, ele provou, e aí vai dizer se tá aprovado ou não. E quando a gente recebe um feedback, é muito legal quando o cliente levanta da mesa, vai até a cozinha para te dar um feedback. Pô, pensa, a pessoa tá ali no jantar, seja com um companheiro, uma companheira, ou amigos, ele deixa de estar ali, ele sentiu tanto prazer ali de estar comendo que ele vai lá te agradecer pela comida que você está fazendo. Imagina o nível de satisfação do cliente quando ele te faz isso. E para nós também, né? Quando a gente recebe esse feedback. Acho que isso é muito compensador. Revigora no momento. Literalmente. Eu listei aqui algumas coisas, assim, que vocês falaram. Então, tracei um perfil. Vamos ver se está mais ou menos adequado. Então, para ser cozinheiro, a pessoa tem que não ter muito medo de trabalhar sob pressão. Ela tem que ter um pouco de controle, então, nesse sentido. Tem que ser uma pessoa que tenha que goste de trabalhar com criatividade, que seja uma pessoa predisposta a treinar a sua criatividade, o processo criativo, né? Tem que ser uma pessoa que também é resiliente, porque nem tudo dá certo, né? Então, ela tem que aprender, né, com aquilo, vamos começar do zero. Tem que ser uma pessoa que tenha atenção aos detalhes, que gosta de ver os detalhes para poder fazer funcionar. E tem que ser também uma pessoa com bastante despreendimento, né? Porque tem várias situações que acontecem ali e que pode não funcionar,
mas ela vai ter que fazer que dê certo, né? Verdade, total. Então, aqui tracei um pouquinho desse perfil. A gente enxerga assim, né? Eu ia dizer, eu acho que eu só adicionaria, não sei se a mesa concorda comigo, ser uma pessoa sensível. Mas em qual sentido? De entender que as receitas, as técnicas, o ponto da carne, ele não é preto no branco. Tem muito tom de cinza. Uhum. Então, ser sensível para entender o que o meu cliente espera de mim. Porque não é o meu gosto, né? Exato, é o daquela eu não pessoa cozinho para pra quem mim, eu eu tô cozinho pros fazendo. outros. Muito legal. E agora eu vou mudar um pouquinho. Já traçamos o nosso perfil, então, aqui de pessoas que têm essa predisposição. E agora eu quero saber um pouquinho de você sobre o mercado para quem faz o curso de cozinheiro e para quem quer investir nessa profissão. Então, aqui, ó, eu tenho pessoas que exploram diferentes nuances da profissão cozinheiro. Uhum. Tá? Todas as pessoas, a grande maioria das pessoas, pelo menos, que falam eu vou ser chefe de cozinha, não entendem que tem um descolamento entre ser cozinheiro e ser chefe de cozinha, né? Então, confundem um pouco. Então, vamos começar pelo princípio. Professor, qual é a diferença entre chefe de cozinha e cozinheiro? Eu acho que a gente pode deixar gravado aqui que ser cozinheiro é uma profissão. Chefe de cozinha é um cargo. Exato. Exatamente. São coisas completamente distintas. Eu primeiro preciso ser um cozinheiro para, quem sabe, ser um bom chefe de cozinha. E aí, ser chefe de cozinha tem um outro perfil, né? Exato. Tem o perfil da liderança, tem uma série de outras coisas que tem que desenvolver. Exato. Mas aqui eu quero saber do cozinheiro. Que aqui a gente tá falando que pode cozinhar, né? Exatamente. É. O cozinheiro, ele vai buscar essa formação, então eu acho que é bacana também Uhum. a gente pensar nisso, que é a pessoa que vai literalmente entender os produtos, né? E transformar ele em algo que o meu cliente vai esperar, né? Vou trazer um pouco para lado da música, eu acho que para ficar mais fácil. O cozinheiro é quem executa, né? Pode ser ali o guitarrista, vamos pensar numa orquestra, os pessoal dos sopro, metais, dos Do sopros. violino, E o das chefe de cordas. cozinha literalmente é o maestro, é ele que vai reger, né? Ele que vai organizar toda aquela chuva de comanda e definir quem é a pessoa mais apta para isso, né? Eu digo sempre, às vezes a gente não, né? Mas infelizmente na nossa profissão muitas pessoas querem pular a parte do ser cozinheiro, né? Então você se formará cozinheiro, não necessariamente se tornará um chefe. Isso não é demérito. Muitas pessoas são excelentes cozinheiros e até nem gostam Exato. de estarem como chefe. Exatamente. Eu costumo brincar que eu sou cozinheiro de coração, chefe por obrigação. Mas é mais nesse sentido. O cozinheiro vai ser literalmente quem executa os pratos e é quem vai dar vai ser a pulsão do restaurante, né? O chefe é quem organiza, quem vai pra lá, quem vai pra cá e esse tipo de coisa, né? Não sei se respondi. Não, acho que ok, a satisfatoriamente. gente aqui tá fazendo essa... A gente tá, na verdade, esse primeiro programa, a gente tá fazendo a base para as discussões dos próximos programas, né? Então, é bem importante que a gente comece a explicar para o pessoal que tá acompanhando e que vai acompanhar toda a temporada do que a gente tá falando, né? Porque a gente vai sim ter um programa que a gente vai abordar só a questão do empreendedorismo para quem cozinha, de ser chefe de cozinha, de ser realmente cozinheiro, as várias etapas. E hoje a gente está conversando um pouquinho sobre tudo, aproveitando esse trio maravilhoso que tá aqui, que não vai ser sempre, né? Então seremos eu e tu, e aí a gente vai ter vários Vai ter convidados outros convidados. durante aí essa temporada, mas hoje eu quero aproveitar, porque são 3 pessoas com experiências diferentes, né? Algumas experiências similares, mas com situações bem diferentes. Sim. E que isso que dá, né, o sabor diferente, é muito tempero aqui. Tá, conta pra mim então, Guilherme, como é que é ser chefe de cozinha, como é que é empreender, como é que... Então, no começo de tudo é um reaprendizado, só que esse reaprendizado ele é constante, porque tu trabalha daí, diferente de trabalhar só com a comida, manipular um alimento, tu também trabalha com pessoas, a equipe, compreender como é que funciona cada um, porque querendo ou não, no meu cargo eu sou cobrado e cobro, diferente do cozinheiro que ele é cobrado, na maioria dos casos, e ali se encerra. Então, saber cobrar é muito importante. Como lidar com as pessoas. O chefe de cozinha, ele, no meu caso, que eu sou um chefe de partida, eu fico muito dentro da cozinha.
Mas o chefe, cada vez ele sai mais dentro da cozinha e se torna um gestor mais externo, que tem muita coisa fora da cozinha que tem que ser feita para a cozinha funcionar. E então, tipo, é saber lidar com a pessoa, toda a questão da organização da cozinha é muito importante, e tudo isso tu começa a ter um reaprendizado a partir do momento que tu quer dar esse salto, de se tornar um chefe de cozinha. Que nem o Matheus falou, tem gente que não quer ser. Sinceramente, tem gente que quer ser cozinheiro e tá tudo bem. Ser cozinheiro, todos somos cozinheiros aqui. Ser cozinheiro Todos somos e às vezes estamos como chefe. Exato. Isso é importante frisar. Exato. E ser cozinheiro é o que nos trouxe a profissão. Cozinhar é muito bom. A questão que vai nos levar de cargo, vai nos levar para novos degraus também na questão de valorização, é ser chefe executivo, tudo mais. Às vezes tem gente que vira gerente, sai da cozinha e se torna um gerente. Mas daí tu menos cozinha e mais gere. Então, tipo, também depende muito da vontade de cada um. Eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto de estar dentro da cozinha. Para mim, hoje, o cargo que eu tenho é o meu cargo ideal. Eu tô dentro da cozinha, eu pego gestão, mas eu tô cozinhando, eu tô participando das produções. Isso para mim é muito legal, sabe? Mas cada situação é uma situação, e cada cargo, dentre o chefe, que tem diferentes tipos de chefe, também são diferentes. Enfim. Eu acho que uma coisa que ninguém comentou, mas o cozinheiro é aquele que tá com a barriga no fogão ali, queimando, Exato. né? Tá ali na labuta, ali na correria, e É o que pica a cebola. é o que pica a cebola. Na verdade, o que vai picar a cebola é o auxiliar. É o auxiliar de da cozinha. cozinha. E a gente tem vários cargos na cozinha, e como o Guilherme falou, eu já fui chefe de operação de um restaurante, e, nossa, era totalmente diferente. Já fui cozinheiro e já fui chefe de operação. São coisas totalmente diferentes. Como cozinheiro, eu tava ali na correria sempre, e era algo que me dava muito prazer, gostava muito. E aí, quando eu fui chefe de operação, eu vivenciei outra coisa totalmente diferente, que era, como o Guilherme falou, lidar com a equipe, e é uma parte que eu gosto muito. Eu adoro fazer essa gestão de pessoas, e para mim era muito prazeroso isso. Compra de insumos, ficha técnica, contato com fornecedor. Nossa, tem tanta coisa. O contato direto com o cliente, que no meu caso era um restaurante que a cozinha era aberta e eu apresentava os pratos na mesa. Então eu tinha um contato direto com o cliente ali e era uma experiência muito diferente. Qual que eu prefiro? Não sei dizer. Tem muita gente que realmente prefere estar na cozinha ali, mas eu especificamente gostava também de estar ali na operação de fazer o todo, sabe? Claro, cada vez a gente vai se afastando mais do fogão, e isso é a parte ruim de ser chefe, mas essa parte de relações de pessoas, de tu poder ensinar algo para o cozinheiro, de tu compartilhar técnicas, de compartilhar assuntos, de ensinar a melhor maneira ou simplesmente encurtar o caminho do cozinheiro, isso era muito gratificante para mim. Também essa parte de contato de fornecedores, de tu descer uns degraus abaixo e ir lá atrás nos princípios e conversar com o fornecedor, de entender como é que ele faz seja para plantar ou seja para produzir algo, isso é muito incrível também. E o contato com o cliente, como eu falei antes, é algo muito prazeroso também, porque é o contato direto, né? Tu entender o que ele achou, feedback positivo, negativo. Inclusive o negativo é muito legal, porque tu evolui. E acho que o legal também do cozinheiro é essa busca de sempre evoluir e principalmente nunca regredir, né? Então, são coisas totalmente diferentes. Se eu fosse escolher algo, eu confesso que eu escolheria chefiar e não ser cozinheiro. Eu acho que, na minha visão, assim, é algo que eu gosto bastante, mas também não se distanciando tanto do fogão. Gosto também de estar ali no fogão. E a Nicole dá uma força lá no restaurante, né? Minha mãe, ela não tem restaurante, ela tem um comércio de comida, né? Minha mãe, meu pai, e agora minha irmã tá entrando na área. Então, em casa, assim, eu adoro cozinhar, por mais que eu não tenha muito tempo, agora que eu tenho curso de cozinheiro. Mas no final de semana, assim, eu, minha mãe e minha irmã, as três na cozinha, e bate panela, e uma mexe lá, e queima a cebola, enfim. E daí a gente sempre inventa alguma coisa diferente, mas sempre em família, convida amigos. É muito prazeroso cozinhar, assim, chamando amigos, chamando família.
Eu gosto muito de cozinhar, assim, estar na cozinha. Gosto de estar dentro da cozinha, não gosto de sempre estar queimando a barriga no fogão, que ele disse. Cortando os dedos com a cebola, E amanhã tu chorando. vai cozinhar pro Thiago, né? Pra ele Amanhã. Eu tô experimentar. ansioso aqui. É. Não, eu Falta já pouco tive, pra- eu já tive esse prazer, É? viu? Aham, já. Privilégio, hein? É um privilégio, já experimentei, sim, tá A gente maravilhoso. tá 12 dias da etapa regional e, nossa, tô ansioso pra ver o trabalho da Nicole. Eu também. Ainda mais sendo treinada pelo Matheus, que, poxa, o Matheus foi Excelente treinador profissional. do Guilherme, já foi meu avaliador, então tá formando a Nicole, então formou esse trio aqui da mesa, ele já formou, né? Então, É um excelente muito legal de estar profissional. aqui junto. Né? Depois eu te pago aquela coca que eu te prometi. Então, assim, o que eu anotei aqui? Olha só o que a profissão cozinheiro proporciona de opções no mercado atual, tá? Ser cozinheiro, ser auxiliar de cozinha, tá? Sim. As diversas posições, né? Chefe de partida, tudo que vocês falaram. Sim. Né? Ser chefe de cozinha realmente, coordenar todas as estações, a gestão de fornecedores, o contato com o cliente, então o atendimento ao cliente em si, Uhum. né? Ser professor, ser consultor de restaurantes, e nem tinha falado aqui em empreender, em ser dono do negócio. Isso aqui a gente está só falando de cozinheiro, a gente não está falando de padeiro, confeiteiro, nada disso, né? A gente só está falando realmente do cerne, do ser cozinheiro. Esqueci alguma coisa aqui, gente? Não, é isso aí. Olha só quão amplo é, né, essa profissão. Fora a parte de consultorias também. Sim, tudo né? isso que proporciona. Agora eu quero fazer outra pergunta. Né? Então, para os cozinheiros que estão nesses corações aqui, né? Qual o prato preferido de vocês na cozinha? O que vocês mais gostam de cozinhar? Não de comer, de cozinhar. Ah, Por causa do meu professor, eu sempre tive a criação de fazer massa. E até hoje é uma coisa que eu adoro, trabalhar com massa. Massa fresca, pra mim, é prazeroso de fazer. De comer nem se fala. Então, com certeza por influência do Matheus. Com certeza. Talvez. Não, com certeza. Eu ia dizer que eu prefiro trabalhar com carboidratos. É. Né? Eu acho que eu tenho uma versatilidade e como o Thiago falou, a gente consegue criar muito mais com um carboidrato do que com uma proteína. Né? Uhum. Talvez os defensores da proteína vão dizer diferente, mas com literalmente, né, um punhado de farinha e um pouco de líquido a gente consegue fazer verdade. chover. É verdade. Né? Então, eu tenho geralmente quando eu vou dar apoio em restaurantes e quando eu posso escolher carboidratos, né? Então, cuido dos risotos, das massas, dessa parte aí mais de guarda do prato, né? Não tanto o principal. eu também. É massa, né? Minha mãe, ela tem uma indústria de massa, então eu nasci no meio da farinha, né? Então eu adoro massa, tudo que é tipo de massa, massa colorida, massa recheada. Então eu amo. Olha o spoiler aí, Thiago. Olha aí. Adoro fazer massa. Adoro comer, então, nossa. Uma massa diferente, ir no restaurante e experimentar aquela massa diferente. E tu chegar em casa e tentar fazer aquela massa é muito bom. Massa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Já eu, se for falar de insumo, eu gosto muito de trabalhar com vegetais no geral. De buscar colocar sabores diferentes no vegetal, porque por muito tempo a gente deu muito foco para as proteínas. Agora o Matheus falou sobre carboidrato também, é algo incrível, porque a gente consegue fazer muita coisa com carboidrato. Mas algo que por muito tempo a gente não deu muita atenção são os vegetais. E agora com toda essa onda de ser vegetariano, vegano, enfim, a gente tem descoberto muitas formas de produzir vegetais que a gente nunca imaginava. Não é só cozinhar ou só grelhar, enfim. A gente consegue criar vários nuances com um único vegetal. Então, eu sempre gosto de trabalhar com isso, até porque eu sou meio maluco. Então, a parte criativa, para mim, acaba sendo muito mais interessante nos vegetais. Mas se for falar de um tipo de comida ou origem de uma comida, eu sou da cozinha oriental. Gosto muito. Por muito tempo era algo totalmente distante para mim. E hoje eu procuro sempre entender. E quando eu me pego pensando em casa, assim, tá, o que eu vou fazer hoje? Eu faço algo que é puxado pro oriental. Aí eu penso, o que eu fiz na semana passada?
Oriental também. Então, eu gosto muito e cada vez tô aprendendo mais, assim, acho muito legal esse universo da cozinha oriental, porque, nossa, tem uma gama enorme de possibilidades. Muito legal. Eu nem tinha perguntado sobre o tipo de culinária, sobre a origem da culinária, porque era bem no finalzinho aqui, mas tu já introduziu. E aí eu, então, quero saber. Claro, já entendi que a massa aqui tá valendo, tá ganhando aqui na mesa, entendo aonde nós estamos e tá tudo certo. Mas além da italiana, o que mais? A oriental e o que mais? Tem algumas culinárias, algumas origens que elas não são tão valorizadas, né? Mas o que a gente pode aí ressaltar? O que vocês podem falar de interessante aí que para vocês está chamando a atenção nos últimos tempos aí? Eu não diria nem de cozinhar em si, mas dadas as minhas pesquisas, eu tenho trabalhado muito e descobrindo e redescobrindo e tomando um certo carinho pela cozinha afro-brasileira. Então, muitos dos pratos que, aproveitando os festejos farroupilhas, a gente leva pro lado do gaúcho, tem uma origem dentro da afro-brasileira. Então, é uma cozinha que eu tenho pesquisado bastante. Acabo que introduzindo algumas técnicas que, como tu mesmo disse, às vezes a gente leva pro não tão valor ou de não tanta sapiência, e eu acabo levando para essa onda mais eurocêntrica da coisa. Sabe, né, Matheus, que eu morei 9 anos em Salvador, então a minha especialidade é frutos do mar, né? Então, o que eu melhor sei fazer, porque de todo esse tempo que são frutos do mar. Então, eu gosto de todos os tipos e faço todos os tipos e realmente, tanto que o meu filho João, que hoje está com 20 anos, ele, quando vinha para o Rio Grande do Sul visitar o pai ou a mãe, ele sentava à mesa e tinha bife, tinha uma carne assada ou até o próprio churrasco, e eu olhava e dizia, tem peixinho não? Porque ele cresceu lá, né? Então, para ele, o comum era o peixe. Então, ele estava habituado, o paladar dele foi pro peixe, o camarão, tudo que é frutos do mar, né? E aí aprendi muito, né, da culinária baiana, que vem, né, da culinária africana. E te digo, eu sou muito fã e tem muito valor. É riquíssimo. E daí já fica de spoiler para os próximos, né? O afrodescendente que veio escravizado para o Rio Grande do Sul tem uma culinária completamente diferente da baiana. E a gente tende para esse lado justamente porque aqui a gente tem meio que... eu gosto muito da frase de um antropólogo que ele vai dizer que é uma categoria subterrânea. A gente sabe que está ali, mas a gente não enxerga. Não enxerga. Né? Mas eu acho que é muito importante a gente começar a dar o correto valor às coisas, né? Então, falar... de dar valor, assim, isso é fundamental, porque se a gente vai falar, quando a gente pergunta para alguém, qual origem de comida tu gosta? Vamos pensar italiana, espanhola, francesa, enfim. Japonesa. Mas e a brasileira? Olha a diversidade que a gente tem. Olha, cada estado é totalmente diferente. Agora tu falou da baiana, é um tipo de comida. Mas tu chega em Minas, que tá ali do lado da Bahia, então tu atravessava ali, passou, aqui a fronteira saiu da Bahia, já entrou em Minas, é uma culinária completamente diferente e muito raiz, uma coisa que é muito nossa e que a gente come todo dia. E é um estado que respira gastronomia, né? Com certeza, a gente sabe bastante disso. E acaba que hoje em dia eles já estão conseguindo ter esse valor próprio, estão conseguindo se valorizar, né? O baiano, o mineiro. E acho que o gaúcho tem que fazer isso também. Olha quanta coisa a gente produz aqui, olha a diversidade de coisas que a gente produz. O estado em si é um estado muito produtor, né? De insumos e tal. Mas também a nossa culinária de pratos, a gente tem muita diversidade. Claro que a gente busca um pouco de cada canto, mas... A culinária gaúcha tem várias... Não é só o churrasco. Não é só o churrasco. Né? Muito além do churrasco. Muito além do churrasco. Muito além. É difícil pra mim dizer hoje uma culinária que eu mais gosto, porque nos meus últimos pratos, pelo menos nesse último ano de criação, eu tenho mesclado. Eu vou fazer um prato... Teve um que eu fiz que o nome dele era soba da serra, que seria um anholine feito igual um soba. E agora, recentemente, eu tive um que ele era um hummus, que o hummus, querendo ou não, ele, muito na descendência, ele é egípcio, mesclado com uma sobremesa turca, que é o baklava. Então, tipo, só que era uma entrada, era um prato salgado,
e eu usei como referência uma sobremesa. Como é legal, né? Essa criatividade que a cozinha nos proporciona é... Uma coisa que eu gosto hoje, é por isso que então se torna difícil dizer qual é a minha favorita, é que eu gosto da mescla. Eu gosto de tentar Unir. somar coisa com coisa, sabe? Uhum. Por mais que não faça sentido, quando tu usa a técnica correta, e testa da forma correta e testa de novo, sai algo legal. Muito bem. E tu, Nicole, gosta de qual tipo de culinária? De fazer, eu gosto a gaúcha, brasileira, né? A de nós aqui, porque é maravilhosa, né? Mas eu gosto de estar sempre comendo a comida japonesa. Ai, eu sou... Nossa, fã do sushi, sushizinho, né? tem seu valor, né? É, tem. Dispenso. Não, eu Gente, gosto. posso contar uma coisa pra vocês? Por favor. Acabou o nosso tempo. Nossa. Faz 1 hora que a gente tá conversando sobre cozinha, a gente nem sente passar, tá? Então, eu vou pedir para que vocês deem um recado final aí para quem tá nos ouvindo, para quem tá acompanhando o podcast, essa primeira edição do podcast do Senac, o Pode Cozinhar, aqui de Caxias, falando então para os cozinheiros que têm desejo de serem cozinheiros, que ainda não se animaram, para os cozinheiros que ainda não se formalizaram na profissão, para os cozinheiros de casa que não estão se profissionalizando, mas que cozinham todos os dias, para todas as pessoas que gostam de comer bem. Qual o recado que vocês querem mandar? Podem fazer o merchan, não tem problema. Tá? Então, vamos Vem pro começar. Senac. Vamos começar Acho que em coral, assim, vem pro Senac. Vamos começar por aqui, que daí depois a gente termina com quem tá no Senac agora. Vem pro Senac, vem pra profissão, que a gente tem muita vaga. A gente tá precisando de profissionais. Eu falei com o Matheus semana passada se ele tinha... Tem muita vaga no mercado, né? O mercado tá Muito. sedento de Exato. pessoas formadas. Falei com o Matheus, não tem um cara pra me indicar, tô precisando de alguém. Ele falou, olha, tô precisando de 3, se tu tiver alguém pra me indicar. Estamos Entra na precisando. fila. Mas Exato. sabe que a gente tem uma lista de pessoas lá, de restaurantes, de fábricas, de todo mundo precisando de cozinheiro. Estamos precisando. E a profissão, não vou dizer que ela te abraça, mas quando tu se sente acolhido, finalmente tu se sente em paz, assim, é uma profissão boa. Então, dê uma chance pra ela, se tu tiver a oportunidade de ser cozinheiro, venha, vai valer a pena. Me vi te falando isso há uns 4 anos atrás. E, enfim, eu acho que é isso, basicamente. A pessoa tem que tentar. Arruma um frilazinho, vai lá, tipo, arruma um frila em qualquer restaurante, todo mundo tá precisando. Vai experimentar. Exato, experimenta, testa, tu vai ver que vai valer a pena. Se não gostar, não gostou. Mas vem de cabeça aberta, vai ter pressão, a pressão faz parte. Não vai chorar com a primeira batida de panela. Primeiro dedo queimado, primeiro dedo cortado. Mas vale a pena. Qual o teu Instagram e do restaurante? O Instagram é @guimiller.r. O restaurante é Clorestaurante. Fica em Flores da Cunha, muito bom, por sinal. Vão lá prestigiar. A equipe toda falou que se não Vou lá falasse, dia 27, semana que vem, sexta-feira, tá? vai ser muito bem-vinda. Já pode reservar. A equipe falou que se não mandasse um abraço pra eles era pra mim nem ter vindo. Então, um abraço pra todo mundo da equipe. Amo todos vocês. E é Diz pra isso. eles ficar na deles que eu tenho propriedade pra falar, a maioria foi meu aluno, então o dia deles vai chegar, diz pra eles. Muito bom. Tu, Nicole, o que tu quer mandar de recadinho pro pessoal? Eu acho que quem tem oportunidade tem que abraçar essa oportunidade, igual eu tive né, do curso e vou ter agora da competição. Então, não custa tentar, né, fazer um curso ou entrar em um restaurante e ficar dentro da cozinha, por mais que não goste, mas não custa tentar. Eu acho que deve seguir em frente, né, por mais que às vezes não seja um sonho, mas sempre... Experimentar. Sempre experimentar. Acho que é isso. Já se tu tem curiosidade, tem vontade, te matricula no Senac, porque é o melhor lugar para tu entender ali. É um aprendizado muito rápido, é um curso prático, basicamente a carga horária é quase toda prática. Então, é ali que tu vai te descobrir. E tu jovem que tem de 17 a 19 anos, busca a competição, porque é um lugar que tu vai te desenvolver muito e é muito legal. Também quero fazer meu merchan também, Com né? certeza. Pessoal, anota que em 2025 o Pico Bar em Porto Alegre vai bombar também. Também vou lá, tá? Boa! Ano que vem. E meu Instagram é @tbertual.
Isso aí. Tio Matheus. Bom, eu acho que pra encerrar e além de vem pro Senac. Depois a gente faz todo mundo junto, eu Isso, conto 1, 2, depois a gente 3. faz. Eu acho que só pra encerrar e também trazendo para as competições, como o Thiago falou, você jovem, venha. Mas eu acho que é isso que tanto o curso do Senac que tá linkado com a competição, né, Thiago? Tudo isso que a gente falou de como é ser chefe, de como é ser cozinheiro, a gente tem uma pequena nuance tanto no curso quanto na competição. Tu vai ter que gerir teu tempo, tu vai ter que gerir teu insumo, tu vai ter que cozinhar, tu vai ter que tomar decisões, né? Que nem a gente conversava antes daqui, né? Beleza, eu vou errar aonde, já que aconteceu, né? E o que eu vou fazer, então eu preciso ter essa frieza. Eu acho que tanto o curso e a competição, um degrau a mais, te proporciona isso, né? Eu acho que é o nosso grande diferencial. Também pegando o gancho do Guilherme, profissionais precisamos ser qualificados, por favor, né? Nós que trabalhamos em restaurantes estamos sedentos, precisamos de pessoas boas e com capacidade para nos ajudar e para que a gente possa, né, pensar em loco e pensar a profissão. Acredito que seja isso. Quer deixar teu Insta? Meu Insta é Troglio36. Meu sobrenome é um pouco difícil, mas joga Matheus TR, com certeza vocês vão me achar. É um gordinho simpático de cozinheiro. Muito bem. Então, gente, chegamos ao final do primeiro Pode Cozinhar, o podcast do Senac, aqui de Caxias do Sul, onde a gente vai conversar muito sobre essa profissão. Hoje a gente já deu um spoiler de tudo que vem aí nessa temporada. A gente vai falar, assim, de várias culinárias diferentes. Vai ter receita, vai ter um pouquinho lá dentro da cozinha do Senac, com o Matheus pilotando, de fato, os fogões lá da cozinha. A gente vai falar um pouquinho sobre confeitaria, a gente vai falar um pouquinho sobre padaria, a gente vai falar sobre muita coisa desse universo, mas principalmente a gente vai falar das oportunidades para quem quer ser cozinheiro. A gente está falando sobre esse assunto porque tem muita vaga nesse mercado de trabalho, tem muita gente precisando, pessoas qualificadas pela profissão de cozinheiro, pessoas que saibam de fato cozinhar. Não só a ideia, como o Gui falou ali, de ser chefe de cozinha, mas sim cozinhar de verdade, com a barriga no fogão. E a gente quer te convidar, então, para conhecer um pouco desse mundo, desse universo. Não o universo dos reality shows de cozinha, mas sim a vida como ela é. A vida com a barriga no fogão, lá picando cebola, né? E dando ponto em tudo que a gente vai servir para as pessoas que a gente ama ou aquelas pessoas que querem prestigiar o que a gente sabe fazer de melhor. E o Senac te convida, então, para participar com a gente, assistir o Pode Cozinhar, o podcast do Senac de Caxias do Sul, toda semana, nas redes que a gente vai divulgar para ti. Logo em seguida, tu vai saber em todos os lugares que tu vai nos encontrar, além do Instagram do Senac, que é @SenacCaxias. E a gente te espera lá. É só curtir, que a Carol, que está sempre aqui com a gente, vai estar lá te contatando e fazendo esse meio de campo com a equipe da Cris. Foi um baita prazer fazer esse primeiro programa aí com vocês. Na sequência aí o Matheus também vai assumir esse microfone aqui, né? Mas a gente vai fazer o combinado. Vou contar até 3 e a gente vai dizer o quê? 1, 2, 3. Vem pro Senac! Tchau, gente!